Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. Aqui nos encontramos mais uma vez nesta página virtual, neste centro espírita virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo. Agradecemos imensamente por mais esta oportunidade, agradecemos imensamente a Deus, em especial e acima de tudo, pelo dom da vida. Agradecemos a este Pai que constantemente nos oferta oportunidades para a nossa melhoria, oportunidades para a nossa iluminação. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que Ele nos deixou, e agradecemos a este guia e modelo que constantemente nos oferta, através dos espíritos amigos, oportunidades para conhecermos a verdade. Aos espíritos amigos, nos dirigimos fraternalmente agradecidos por este amparo, por esta assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se fazem presentes aqui nesta página virtual para juntos estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, em nome do Cristo, e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados no relógio da eternidade, como mais uma oportunidade para o nosso esclarecimento. Quero aqui abraçar fraternalmente a todos, em nome da nossa irmã Vilma Guimarães Rocha, que mais uma vez se faz presente. Sintam-se todos abraçados, todas abraçadas, em nome desta nossa irmã professora, que constantemente aqui se faz presente, abraçando também os seus meninos, os seus alunos, os seus filhos do coração. Então aqui hoje nos encontramos para estudarmos mais um pouco acerca de valorização da vida, neste Setembro Amarelo, em que dedicamos de uma forma mais especial para as reflexões acerca de prevenção do suicídio, acerca de valorização da vida, acerca de administração deste maior patrimônio que nós conhecemos com o nome de vida. Então hoje estudaremos aqui o capítulo de número 15 do livro Atenção, de autoria do Espírito Emmanuel, em parceria com Chico Xavier, e o capítulo número 15 tem como título Diante do Lar. Quero aqui abraçar também fraternalmente nosso irmão Alzeni Gomes, que aqui também se faz presente, nosso irmão João Gonçalves, que também aqui se encontra para juntos estudarmos o Evangelho. Então hoje estudaremos um pouco mais acerca de valorização da vida, mas antes de começarmos as reflexões com base neste capítulo número 15 do livro Atenção, faremos mais uma vez leitura do livro Vigiai e Orai, de autoria do Espírito Irmão José, em parceria com Carlos Bacelli. E o capítulo é o de número 35, que tem como título Tarefas Significativas. Então prestemos atenção nos esclarecimentos de Irmão José em relação a tarefas significativas. São tarefas que aparentemente são simples, mas que são muito significativas na nossa vida, na vida de cada um de nós. Então aqui ele começa nos dizendo acerca de uma tarefa significativa, que é visitar um doente no hospital. Sem sombra de dúvida que é uma tarefa significativa costurar uma peça de roupa para quem se encontra desnudo. Ao mesmo tempo que é uma tarefa também significativa oferecer um prato de sopa para quem se encontra com fome, para quem se encontra faminto. Também é uma tarefa significativa estender uma xícara ou um copo de leite a quem deva tomar um remédio, ou a quem também se encontra com fome. Também é uma tarefa significativa
cooperar na limpeza de uma instituição assistencial. Sem sombra de dúvida que é uma tarefa muito significativa nós auxiliarmos na limpeza, na asepsia do ambiente físico e também espiritual de uma entidade assistencial. Também é uma tarefa significativa sorrir. Sorrir para quem se encontra desesperançado. É uma tarefa significativa e tão simples de ser executada. Sorrir. Sorrir para quem se encontra com desesperança ou em desesperança. Também é uma tarefa significativa dar presença, incentivando os companheiros a perseverarem. Então, com a nossa presença em uma determinada atividade, sem sombra de dúvida que a nossa presença, dar esta presença, é muito significativo na condição de um incentivo àqueles companheiros que precisam perseverar na atividade do bem, assim como todos nós precisamos. Também é uma tarefa significativa não demonstrar abatimento, retribuir a gentileza de um amigo. Sem sombra de dúvida que retribuir uma gentileza é uma tarefa muito significativa. Ao mesmo tempo, é também uma tarefa significativa escrever um bilhete de apoio a quem esteja em prova. Também é uma tarefa significativa falar edificando. Não é falar destruindo, mas falar edificando é sempre uma tarefa uma tarefa significativa. E também é uma tarefa muito significativa não tecer comentários desairosos. E por último ele diz que também é uma tarefa significativa cuidar de um jardim. Eis, diz irmão José, eis algumas das tarefas mais significativas para quem realmente deseja servir. Então, estas e muitas outras tarefas simples são altamente significativas para aquele, para aquela, para qualquer um de nós que realmente tem um desejo de servir, que possamos executar essas tarefas simples, mas que são altamente significativas e que possamos nos tornar verdadeiros servidores da seara do bem. Então aqui fechamos este parêntese com o irmão José para chegarmos nas palavras de Emmanuel, neste capítulo de número 15 do livro Atenção Diante do Lar. Prestemos atenção, e sem sombra de dúvida que são esclarecimentos, são lições altamente valiosas para todos nós, porque todos nós nos encontramos em débitos diante do nosso lar, perante o nosso lar, perante aqueles que estão conosco no agrupamento familiar. Então ele nos diz aqui da seguinte maneira, que o lar é o centro de nossas atividades no mundo. Sem sombra de dúvida que o lar é o centro de nossas atividades mais importantes, mais significativas no mundo. Efetivamente, acrescenta Emmanuel, efetivamente a Terra é a nossa temporária residência. Efetivamente, a Terra é a nossa temporária residência na vida e a humanidade. E a humanidade é a nossa verdadeira equipe familiar. Então, a Terra é a nossa temporária residência aqui na vida e a humanidade toda é a nossa verdadeira equipe familiar. Mas só que dentro desta humanidade existe uma micro-humanidade, uma micro-sociedade que nós conhecemos com o nome de família, conforme nos diz Emmanuel na sequência, que, entretanto, no microcosmo doméstico, tens a lição e a bênção, a escola e a estação de cura. Então, no microcosmo
no microcosmo doméstico, ou na microsociedade doméstica, ou no micro-universo doméstico, nós temos ali à nossa disposição a lição e a bênção, a escola e a estação de cura. E aí acrescenta que é por isso que a família, sendo esta lição, esta bênção, esta escola, esta estação de cura, é por isso que entre as quatro paredes da casa terrestre encontramos, enquanto na experiência física, os mais obscuros problemas. Então é por isto que neste microcosmo doméstico que nós conhecemos com o nome de família, onde nós encontramos as lições, onde nós encontramos as bênçãos, nós encontramos a escola, nós encontramos a estação de cura, é por isso que nós encontramos tantos problemas. Encontramos ali na experiência física os mais obscuros problemas. Aí dentro, diz Emmanuel, aí dentro deste microcosmo que nós conhecemos com o nome de família, nesta microsociedade, no reduzido espaço de alguns metros, conhecemos o assalto do ciúme. Então, nessa microsociedade, nós conhecemos o assalto do ciúme, nós também, dentro desta microsociedade, nós encontramos o golpe da maledicência, nós também encontramos o fel da incompreensão. Então, nós encontramos o ciúme, a maledicência, a incompreensão, mas não é apenas isto, nós também encontramos neste microcosmo a treva da calúnia. Nós também encontramos o vinagre da crítica. Nós também encontramos o frio da indiferença e a dor do cansaço, recolhendo muitas vezes pedras e espinhos de mãos queridas que desejaríamos viver osculando com inexcedível ternura. Então aqui Emmanuel nos lembra que pelo fato de nós nos encontrarmos ainda em um mundo de provas e expiações, nós, que a maioria destes que aqui nos encontramos, habitando este mundo de provas e expiações, também nos encontramos em provas e expiações, somos nós quem compomos estas microsociedades que conhecemos com este nome de família, e em sendo assim, espíritos endividados em provas e expiações, nós iremos encontrar nesta microsociedade o ciúme, a maledicência, a incompreensão, a calúnia, a crítica, a indiferença, a dor do cansaço, as pedras e os espinhos. Mas sem sombra de dúvida que neste mesmo agrupamento nós encontramos as oportunidades de transformação, nós encontramos as oportunidades de realmente praticarmos a ternura. E ainda ele diz na sequência que no acanhado círculo da consanguinidade, ali na microsociedade, na micro-humanidade, neste grupo acanhado da consanguinidade, surgem para a alma as mais aflitivas sugestões de fracasso e os mais fortes apelos ao desânimo. Aí entra aquela ideia do suicídio, a fuga da vida, e onde entra o esclarecimento acerca do Evangelho para que possamos resistir a estas aflições e sugestões ao fracasso, bem como estes apelos ao desânimo, e que possamos seguir adiante, valorizando a vida. E aí Emmanuel diz que todavia, apesar de tantos problemas que encontramos no agrupamento familiar, conforme ele elencou anteriormente, todavia, apesar de todos os problemas, de todos os conflitos, de todas as aflições, é também na intimidade deste anel de luta depuradora,
que surpreendemos abençoadas oportunidades de acrisolamento e ascensão, iluminação espiritual. Então, é neste mesmo, ou são nestes mesmos agrupamentos que encontramos tantos problemas, que encontramos também todas as oportunidades de iluminação, de ascensão espiritual. E ainda ele diz que, absorvendo-lhe o clima inquietante, a maneira do metal impuro, no cadinho regenerador, nosso espírito, em lhe recebendo a lixívia de suor e lágrimas, alcança expressivos degraus de soerguimento, avançando para a vida maior. Então é neste agrupamento familiar, nesta microsociedade, que nós, nesta condição simbólica de um metal impuro, naquele forno quente, naquele forno com a temperatura altíssima, nós recebemos todas as oportunidades de depuração através do suor, de lágrima e de trabalho, que para o futuro são oportunidades de iluminação, de soerguimento, avançando para a vida maior. É preciso perseverança, conforme nos disse Jesus, que aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vitória. Então aqui, sem sombra de dúvida, nós precisamos lembrar desses ensinamentos de Jesus e nos esforçarmos, erguermos a cabeça nesses momentos de aflições, de sugestões para desistirmos da vida, mas seguirmos adiante. E ainda Emmanuel nos diz que não desprezes as dificuldades e as crises. Apesar de todas as dificuldades, de todas as aflições, não desprezemos jamais as oportunidades de transformação que, porventura, te façam da casa um tempo de purgação. Então aqui ele nos fala que no agrupamento familiar nós enfrentaremos as dificuldades, as crises, mas não podemos jamais desistirmos. Nós precisamos seguir adiante, aproveitando todas as oportunidades que encontramos no agrupamento familiar, na condição de um tempo de purgação, um tempo de depuração, de transformação de todos nós. E ainda ele diz na sequência, para encerrar estas belíssimas reflexões, nos dizendo que usa a humildade. Usa a humildade, é preciso que você, é preciso que eu, é preciso que cada um de nós, no agrupamento familiar, aprendamos a usar a humildade, aprendamos a usar a paciência, aprendamos a usar a bondade, aprendamos a usar a tolerância. É preciso que aprendamos no agrupamento familiar e com o agrupamento familiar usar a humildade, a paciência, a bondade e a tolerância no comportamento diário, trabalhando e amando, aprendendo e servindo. E o teu flagelado domicílio de hoje ser-te-á amanhã preciosa base da qual poderás desferir os mais nobres voos de paz e sublimação para a grande vitória. Então aqui Emmanuel encerra estas reflexões nos chamando a atenção para isto, para a humildade, para a paciência, para a bondade, para a tolerância, porque neste comportamento diário de humildade, de paciência, de bondade, de compreensão, trabalhando, amando, servindo, aprendendo, ali naquele flagelado domicílio de hoje, este flagelado domicílio de hoje ser-nos-á para todos nós amanhã preciosa base da qual todos nós poderemos
desferir os mais nobres voos de paz e sublimação para a grande vida, para a vida do ser transformado. Que possamos refletir sobre isto, meus irmãos, trabalhando constantemente no bem e para o bem nosso, porque aquele trabalho que realizamos aos outros, em verdade nós estamos realizando a nós próprios. Então que possamos trabalhar nesta imensa seara do bem, nos transformando em pessoas melhores. Paz aos nossos corações e muito obrigado mais uma vez. Recebam todos o meu abraço fraternal e de imensa gratidão por mais esta oportunidade da semeadura do Evangelho. Até breve, meus irmãos e irmãs.